É se colocar mesmo. Falar, Senhor, a cada dia que eu se levantar, falar, Senhor, eis-me aqui. Faça segundo, não a minha vontade, mas sim a tua vontade. O senhor falou uma coisa que a gente aprende, que eu também não tinha prestado atenção. Lucas 15:10, né? Quando o pecador se arrepende. Assim vos digo que a alegria ou festa diante dos anjos de Deus. Então não é os anjos que faz festa, é próprio Deus. Diante dos anjos. Olha que coisa. Tremendo, né? Tremendo. Por um pecador que se arrepende. Então, irmãos, uma coisa interessante de se notar, o nosso estudo aqui, pastor, é sobre mecânica da salvação. Porque a salvação é uma obra de Deus do início ao fim. O homem, ele não tem papel na salvação. Ele não tem papel. Mas ele tem que crer. Correto. Só que quem que prepara tudo, quem que dá fé para ele é Deus, porque a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da fé. Resumindo, ele fornece todos os meios para mim. E ele espera de mim que eu corresponda a essa obra, essa mecânica da salvação. Por quê? Mecânica da salvação. Porque tem toda uma obra por trás, é uma engenharia. E tudo começa em Deus, a salvação é eterna. Ela começa em Deus, peça por peça. Ela começa em Deus e termina, é igual um carro. Então, vou pegar um exemplo aqui sobre... Eu estava lendo um livro sobre literatura cristã do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim, que a salvação é uma engenharia. Olha que coisa maravilhosa. É igual a mecânica... Deu certo aqui com esse estudo. A mecânica da salvação. Ele diz assim, é igual um carro. O engenheiro, quando ele projeta um carro, ele tem em mente, desenha todas as peças. É um projeto, pastor, bem inteligente e bem feito. É peça por peça, aí chega na hora de colocar essa engenharia no campo. Né? Porque ele colocou no papel, agora vamos colocar em prática. Aí ele faz esse carro, um carro top, o último carro aí, do ano. Só que esse carro, fabricado e projetado, ele só funciona através de combustível. E o combustível é a gasolina. Se você for colocar álcool, não vai pegar. Se você for colocar diesel, não vai funcionar. E ele pega o exemplo do ser humano. E assim, Deus nos projetou para a gente viver e funcionar à base de combustível também. Só que esse combustível é a presença dele. Então o homem só funciona na presença de Deus. Porque fora, ele é um agente do mal. Ele é um agente de si mesmo, do seu próprio coração, que é enganoso e pecaminoso. Então tem que ter essa engenharia. É por isso que Eclesiastes 2, 11 ou 3:11, não me falha a memória, diz assim que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Por quê? Essa eternidade é que anseia pelas coisas espirituais. Só funciona através da presença de Deus. É o lugar onde Deus é como se fosse o tanque de combustível na vida da pessoa, ocupado pela presença de Deus. O ser humano só funciona na presença de Deus. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. E olha que coisa interessante. Antes de Paulo falar sobre a salvação aqui, Tito, na verdade, falar sobre a salvação, ele descreve o quadro obscuro do ser humano. Por quê? Porque nós herdamos o pecado original de Adão. Quando Eva provou do fruto ali, deu seu marido, as 3 áreas da vida foram afetadas, que é a razão, a emoção e a volição. Então o homem, ele ficou, pastor, até a sua capacidade de decidir por Deus foi corrompida. Todas as áreas, corpo, alma e espírito. O homem foi corrompido totalmente, inclusive a sua inteligência. Porque a inteligência, até então, o homem usava 100%, Adão era perfeito. Você viu que quando Deus trouxe diante dele todos os animais, ele foi dando nome um por um. Inteligência adotada por Deus. Depois do pecado, o homem perdeu capacidade. Segundo a ciência, o homem usa aí pouco mais de 6% da sua inteligência. Então o pecado afetou todas as áreas do ser humano. E isso, o que isso remete para mim? Que eu sozinho não tenho capacidade de decidir o que é melhor para mim. É por isso que eu preciso da intervenção de Deus. Então, essa passagem de Tito aqui, quando ele descreve, éramos isso, éramos desobedientes, era isso. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, nós éramos depravados espiritualmente. Éramos pecadores. Éramos tão cegos
a realidade de Deus que você por si só não consegue decidir. Você sozinho não consegue ir a Deus. É por isso que eu falo que não existe livre-arbítrio. Ah, não existe, não. A gente não pode confundir as coisas. Arbítrio vem de neutro. Você não é neutro. Você não é neutro. Você não toma as decisões baseadas numa neutralidade. Você não toma. As decisões que nós tomamos no passado, ou tem influência externa, ou tem influência interna. Então, quando nós éramos, no passado, sem conhecer a Deus, nós éramos escravos do pecado. Então, você não é livre. Foi por isso que Paulo falou bem assim, o que eu quero fazer, não faço. E o que eu quero, isso eu não faço. Porque quando eu penso em fazer o bem, o mal está comigo. Então, o pecado ditava as regras na sua vida. Você não é livre. Ah, eu só não... Para de pecar. Você não consegue, porque não é livre. A gente tem que entender, saber fazer diferença. O arbítrio, o livre-arbítrio, ele trata das suas decisões espirituais. Então, o homem sozinho, ele não vai a Deus. Por isso que a salvação, ela é uma obra que começa em Deus. É uma iniciativa divina. Por isso que Jesus disse, vocês não me escolheram. Eu vos escolhi a vós. Porque se nós estávamos mortos, pastor, em nossos delitos e pecados, um morto tem vontade? Não. O morto não tem vontade, o morto, ele não tem capacidade de decisão, porque ele está morto. Sem vida, né? Vai lá na Santa Casa, tem um cadáver lá, mexe, pede uma resposta para ele. Fala comigo. Vai lá e faz. Ele não vai responder. Por quê? Porque está morto. Morto, ele precisa o quê? Da vida de Deus. É por isso que em Efésios, Paulo diz assim, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou juntamente com Cristo. Glória Quer dizer, a Deus. nos deu vida. Nos deu vida. Deus, olha a mecânica da salvação. Ele preparou tudo. Tudo. Ele me chamou, me escolheu, colocou no meu coração a fé, regenerou a minha vida e me chamou. E todo esse trabalho, é a Trindade que faz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando em prol da minha salvação. E você pode ter certeza que eu não consigo estragar isso. Se Deus tem um plano maior, olha a vida de Paulo. Olha a vida de Paulo. Paulo conseguiu estragar o plano de Deus? Não conseguiu. Porque a vontade, e Deus é livre. Então, quando a minha vontade, ela se trompa com a vontade de Deus, a vontade de Deus prevalece. Só que tem uma coisa que eu tenho que frisar aqui, pastor, antes de passar para o senhor, é que o homem, ele não é nem um robozinho. Ele não é programado para fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia, ela ensina que a nossa liberdade, nós somos livres sim. Só que essa liberdade que a Bíblia ensina é dentro da nossa natureza, e a nossa natureza é caída. A nossa natureza é caída. Então, a liberdade humana e a soberania de Deus são duas doutrinas que a Bíblia ensina que andam juntas. Deus, ele nos salva sem violar a sua vontade. Como explicar isso? Nós não sabemos. Isso é um assunto conflitante para a nossa mente. De fato, a gente não consegue explicar. É um mistério de Deus. É um mistério de Deus. São duas linhas, duas doutrinas que caminham juntas, paralelas, junto ao infinito. Entre essas duas linhas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, existe um elo pela qual Deus tomou para si, não quis revelar para a humanidade. E nós não sabemos. Deus trabalha de forma misteriosa. Mas sabemos de uma coisa. Antes estávamos mortos e cegos. O Senhor leu aqui que éramos insensatos. O que é insensato? Insensato é um tolo. É uma pessoa que não sabe discernir a realidade de Deus. Ele não consegue discernir a vontade do Espírito. Éramos assim. Hoje não. Hoje nós temos vida. Hoje nós estamos vivos. Hoje a gente consegue enxergar, porque o Espírito Santo nos vivificou. Hoje somos salvos, estamos vivos na presença de Deus. E hoje também continuamos não livres, porque somos escravos de Cristo. Eita Deus, tremendo, hein? Beijo para a missionária está ouvindo a gente. Um abraço. Deus abençoe minha esposa, um beijão, a missionária Sandra de Abreu, companheira, amiga. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Diz assim, como que se não bastasse ainda, tínhamos sérios problemas de relacionamentos e desejávamos o mal de nosso semelhante e nós resistíamos com o seu bem-estar. Odiávamos as pessoas e indagávamos o ódio alheio. Nosso relacionamento rompido com Deus nos levava a um comportamento antissocial.
Né? Então, às vezes, existem pessoas hoje, infelizmente, que estão na presença de Deus, né? Que vai aos cultos, cultua o Senhor. Estão, né, pastor? Né? Estão assim para eles. Superficial, né? Superficial. Para eles. Mas continua desejando mal ao próximo. Agora eu pergunto para vocês, que Deus é esse que ele está servindo? Não é o bíblico. Não, né? Não é o bíblico. Não é o bíblico. O bíblico transforma. É aquilo que nós dizemos, o evangelho é transformador, as boas novas é para transformador. Está se enganando a si mesmo. Né? Enganando-se a si mesmo. Ou servindo a si mesmo. Servindo a si mesmo. Né? Qual a origem da salvação? A humanidade se encontrava em um grande impasse e não havia meios humanos capazes de livrar-o dessas condições miseráveis. Era necessária uma intervenção sobrenatural. Foi quando, da parte de Deus, nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens resplandeceram como uma nova aurora. O Verbo se faz carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Né? Olha só o amor de Deus para com cada um de nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Né? A origem da salvação. Nós estávamos o quê? Desgarrados. Nós estávamos afastados de Deus. Inimigos. Né? Inimigo de Deus. Já precisou ser inimigo de Deus? Morto para Deus. Morto para Deus. Nós estávamos o quê? Como um ambulante aí andando aí sem vida. Você estava vivo para o mundo, né? Porque estava fazendo as obras da carne. Fazendo só a obra da carne e vivendo para o mundo, mas perante a Deus você estava... Nós estávamos mortos. Nem sem expectativa de vida, sem nada, sem esperança, nada. E a esperança nasceu. Como a aurora, hein? Como a aurora, e isso é algo sobrenatural lindo, da parte de Deus sobre as nossas vidas. Coisa linda, hein, pastor? Só para você saber o valor que você tem. Só que você tem que ter essa consciência, amém? De ver o valor que você tem. De você, amém? Estar se aproximando a cada dia mais do Criador. Amém? Para que esse valor venha aumentar mais, para que as pessoas venham ver a transformação de Deus sobre a sua vida. E isso, irmãos, é maravilhoso perante a sociedade, perante a Deus, perante a sua família, os seus familiares, e assim por diante. Então, Deus tem coisas grandes para fazer. Só que não depende dele, depende de você. O que era para ele fazer, ele já fez. Então, faça a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, conforme a palavra está dizendo nesta manhã. Mudança de vida. Né? Nós sabemos que não vai ser de uma noite para o dia. Há um processo, há um trabalho. Mas se você se esforçando, se você se colocando na presença de Deus, com certeza o Espírito Santo de Deus vai, né, mudando. Vai fazendo a moldura na sua vida. Quando você for ver, você já não é mais aquela pessoa. Por isso que tem o quê? Que Paulo ali escreve ali a Gálatas ali, né? O fruto do Espírito. É para isso. Né? Nós temos, né? O verdadeiro cristão tem que ter o fruto do Espírito. É evidência da salvação. É evidência de salvação. É os sinais. Né? De mudança de vida. Que Deus abençoe a minha obreira aí, a cooperadora Camila Fernandes, esposa aí do nosso cooperador Éder Fernandes aqui. Então, amados irmãos, então, isso é essencial na vida do cristão. Deus tem planos de salvação para todos os seres humanos. Lá no céu, na nova mansão celestial, o espaço lá é grande, é enorme. Não precisa ficar preocupado que você vai ficar fora, não, só se você quiser. Mas tem lugar para todos os seres humanos. Né? Depende da pessoa querer, né? Se aproximar de Deus, ter uma nova vida com o Senhor, nascer de novo, passar por este grande milagre que só Ele pode realizar nas nossas vidas. Com certeza. E como o senhor leu, né, a origem da salvação, ela vem de Deus. Esse plano é um plano divino. O homem por si só, pastor, ele não consegue projetar a sua salvação, porque, como nós lemos aqui, ele está morto. Está morto. Morto não tem vontade. Morto não tem atitude. Olha o Vale dos Ossos Secos lá. Quando o Ezequiel, Deus falou para ele, esses ossos aí podem viver? Ele disse, tu sabes. Então,
Por que que aqueles ossos sozinhos, eles não ressuscitaram? Foi preciso falar. Porque Deus falou para Ezequiel, fala, profetiza sobre eles. Por quê? Terminou, né? Sim, porque o morto não tem iniciativa. Sozinho por si só, ele está morto. Então assim éramos a gente. Nós estávamos mortos. Mas hoje estamos vivos, porque Deus nos chamou e nos transformou. E outra coisa interessante, a regeneração, pastor, a regeneração, ela precede a fé. Vou explicar isso daqui, as pessoas que estão nos acompanhando. O cara está lá no mundo, lá, perdido, está morto. E Deus diz assim, eu vou salvar ele. Como é que funciona essa mecânica da salvação? O estudo é sobre a mecânica da salvação. Deus começa a trabalhar, a graça vem sobre o coração dele, Deus começa a preparar a terra. A terra é o coração. Porque o agricultor ele precisa arar a terra para plantar a semente. Senão não vai nascer, vai ficar raso ali, não vai nascer, não vai vingar. A graça do Senhor, o Espírito Santo trabalhando no coração dele, moldando, transformando o coração dele, preparando o terreno. Quando ele ouvir a palavra, ele vai crer, porque a terra foi preparada. Então, por isso que eu falo, a fé, ela não precede a regeneração. A regeneração precede a fé. Por quê? Se não houver primeiramente uma regeneração na minha vida, eu vou ouvir a palavra, eu vou achar bonito. Nossa, que legal, né? É o lugar, tá certo, mas ele não vai querer. Porque a terra não foi preparada para receber aquela semente. É por isso que eu digo, a regeneração, ela vem antes. Deus prepara, faz tudo bonitinho. A partir do momento que você ouve o evangelho, você fala, eu quero, é para mim. Você recebe, você toma posse daquilo ali. Porque a vida já foi preparada, Deus já trabalhou no teu coração, Deus trabalhou na tua vontade, Deus trabalhou nas suas decisões. Ele faz isso de uma forma misteriosa. Na tua cabeça você está agindo de uma forma natural. Mas por trás tem uma ação divina. Olha a mecânica da salvação. Que coisa maravilhosa. Esse é o processo da salvação. E a partir do momento, pastor, que ele creu, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a transformar, começa a regenerar. Já está regenerando, mas a regeneração é um processo. A regeneração e a renovação. Renovação fala do novo nascimento. Fala de um novo ser, de uma nova vida. Porque a nossa vida, ela precisa ser renovada constantemente. Nós precisamos todos os dias aceitar Jesus. Nós precisamos todos os dias lembrar quem nós éramos e quem nós somos hoje. Para você nunca esquecer a magnitude da graça de Deus sobre a tua vida. Todos os dias. Então, continuando aqui, o senhor parou onde? Iniciativa divina? Isso, começando. Iniciativa divina. A história bíblica retrata o homem em sua busca, ó. Olha só, é aquilo que nós lemos aqui. A história bíblica não retrata o homem em sua busca de um Deus relutante, mas o Todo-Poderoso movendo-se em direção àqueles que estavam perdidos. Olha só, a salvação é uma obra do início ao fim, divina. Ele é como um pastor que, mesmo tendo outras 99 ovelhas, parte à procura da que havia se extraviado até encontrá-la. Ele é semelhante a uma mulher que, ao perder uma moeda em casa, utiliza todos os recursos disponíveis até reavê-lo. Ele é o idêntico ao pai, que quando avista o filho arrependido, no horizonte, corre o mais rápido possível para recepcioná-lo. Ele prepara um banquete. Ele é o filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 15, 32. O projeto da salvação foi idealizado por Deus. Ele é fruto de um empreendimento celestial. Não são os pecadores que perseguem o perdão divino, e sim Deus, quem envia embaixadores suplicando aos homens que se reconciliem com Ele. 2 Coríntios 5:20, a salvação vem do Senhor. Olha só que coisa interessante. Tá vendo? Por isso que Tito descreve o estado do homem. Éramos isso, aquilo, éramos depravados espiritualmente. Olha a condição que o pecado original deixa o homem. E tem uma teologia por aí, pastor, ensinando que o homem não nasceu no pecado, que o homem aprendeu a ser pecador. Isso é uma teologia diabólica, mentirosa. Nós nascemos no pecado, nós herdamos o pecado original.
Todos nós herdamos esse pecado. Davi disse, em pecado nasci, né? Em pecado nasci, me concebeu a minha mãe. Então, nós nascemos assim e precisamos de uma ação divina. É aí que Deus entra no propósito. E a salvação é algo, pastor, projetado antes da fundação do mundo. Antes que, Paulo diz lá em Efésios 1, que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, antes da fundação do mundo. Então Deus já preparou tudo. Já está tudo no jeito. É que no nosso tempo, as coisas acontecem na nossa época, porque Deus ele é fora do tempo, Deus é atemporal. Então, para ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Então, para ele já aconteceu lá. Já está tudo pronto. Então, a Terra, hoje, os acontecimentos da Terra são um desenrolar daquilo que já aconteceu no céu. Olha que coisa interessante. Porque todas as coisas bíblicas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Deus não se limita a tempo e espaço. Então, tudo já está preparado. E você pode ter certeza que quando Deus tem um plano grandioso na sua vida, não tem como dizer não. Porque Ele transforma, é uma mecânica, é uma engenharia. Ele trabalha em todas as partes da salvação para trazer você para a presença dele. Agora, claro que Ele faz isso, pastor, sem violar a liberdade humana. Mas tem muitas pessoas que ainda continuam resistindo o chamado de Deus. Tem muitos resistindo ao chamado de Deus. A gente não pode, a gente precisa entender, não é pelo fato que você participa de uma congregação, que você faz parte de uma igreja, de uma denominação, que você toma ceia, que você canta, que você prega, que você faz obras sociais, que você foi batizado, que você dá o dízimo, que você é obediente ali ao seu pastor. São coisas certas de fazer? São. Mas o mais importante, isso tem que ser fruto de um novo nascimento. Porque não é pelo fato de você praticar essas coisas achando que você vai ser salvo. Não. Ele diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas pela sua misericórdia Ele nos salvou. Então, aquilo que a gente sempre diz aqui, quando o Cristo bíblico, Ele coloca a mão em você, você nunca mais é a mesma pessoa. Nunca. Eu vejo isso, sabe aonde, pastor? Nos evangelhos. Todos aqueles que seguiram Jesus, que creram em Jesus mesmo, tiveram a vida mudada. Todos. A mulher samaritana. Eu vou listar aqui. É uma multidão. Aquela Maria Madalena que Jesus expulsou 7 espíritos malignos dela. Teve a vida transformada. Olha os apóstolos. Terríveis. Terríveis. Tomé, quando viu Jesus ressuscitado, ali, não creu ainda. Jesus falou assim, vem, toca. Vem, pega aqui, ó, um espírito não tem corpo. Vem aqui, toca aqui. Comeu com eles ainda. Enquanto Tomé não tocou, ele não creu. Homens incrédulos. Homens duros, terríveis. Mas Deus escolhe essas pessoas, pastor, para transformá-las e mostrar a magnitude da obra e da graça de Deus. Porque o poder de Deus, irmãos, é maior do que o nosso pecado. O sangue dele é maior do que o teu pecado. Por isso que a Bíblia diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se em nós existe rios de pecado, em Jesus existe oceano de graça. Porque Deus ele está pronto. A cruz, irmãos, aquele sacrifício ali, as mãos abertas de Jesus na cruz, são as portas dos céus abertas para você. E as mãos do Senhor ainda estão abertas, está te esperando. Aquilo que eu falo, enquanto não tocar a última trombeta, você tem chance. A oportunidade está sendo estendida. Enquanto a porta da arca não fechar, existe salvação para a sua vida e para a sua casa. E como diz Paulo, né? Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. A tua casa. E eu creio aqui, irmãos, não é você falar da boca para fora, eu creio. Até o diabo crê em Deus. Estremece, mas não obedece. Não. O crer aqui no grego vem do verbo pisteuan, significa ser persuadido, significa entrega. Significa confiar sua vida a outrem. Confia sua vida para Jesus. E Ele tudo fará. Amém? Forte, pastor. Forte mesmo. Né? Lindo, tremendo. Porque crer tem que ter, para crer tem que ter atitude. Atitude, você falar para Deus, eu creio, mas tem uma atitude que você está mostrando que crê, aquilo que acabou de se dizer agora mesmo. Então tem que ter atitude. Da boca para fora? De boca para fora. Né? Ele está enganando quem? Si mesmo. Porque assim Deus mesmo. Quem que engana Deus? Ninguém. Ninguém. Ninguém engana Deus. Né?
Que Deus abençoe a irmã Cíntia, amém, Alisson Lima, que Deus abençoe a todos aí que estão nos acompanhando nesta manhã maravilhosa, amém? Esse empenho divino em nos proporcionar a salvação não foi fruto do nosso mérito pessoal, nem nos nossos atos de justiça, mas devido à sua infadável misericórdia, não foram nossas obras, mas a obra de Cristo na cruz que nos trouxe salvação. Contudo, esse altíssimo preço pago não retrata o nosso valor, sim, a gravidade do nosso pecado. Merecíamos a morte, mas Ele nos presenteou com a vida. Éramos dignos de condenação eterna, mas recebemos a salvação eterna. Tudo isso com o produto bendito da compaixão do nosso Pai, do nosso Senhor. Nós não tínhamos este direito. Olha só, irmãos, o presente. Nós temos que aproveitar esse presente, amados irmãos. É de graça. Quem tem sede, vem das águas. Deus é tão bom, sempre eu costumo dizer para ir para a igreja, que Deus é tão bom, tão sábio, inteligente, amém, que a minha salvação, para mim herdar ela, não depende de outra pessoa, depende de você mesmo, né? Imagina se dependesse, a minha salvação dependesse do cooperador Éder. Não, o pastor Cid ser salvo depende do cooperador Éder também querer. Os dois iam ser condenados. Não ia ser condenado. Então Deus é tão inteligente que não depende de ninguém, depende de você mesmo. E ele não muda. Né? O presente continua de pé. Continua de pé. Independente da atitude sua. Você pode negar 1000 vezes. Está lá. Está lá. Isso é verdade. Enquanto a última trombeta não soar, você está na graça. Amém, você está na graça, tenha ainda oportunidade. Aproveita a oportunidade, irmão. Não deixe escapar essa oportunidade tão rica que Deus concedeu para cada um de nós. Saia das trevas, venha para a luz, para o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Olha só a confirmação. Ele mesmo relatando. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? Não tem outro, irmãos. Não tem outro que você querer fazer atalhos. Não tem. É só ele para passar por Deus. Para chegar a Deus, o caminho é ele. O caminho é ele. Para chegar a Deus, não tem outro. É a única verdade também. Isso é verdade. É caminho de morte. De destruição, de engano. Amém? Não pode haver salvação sem que Deus opere através do Espírito Santo no interior humano. E são 3 as palavras que sintetizam essa atuação divina na mecânica da salvação. Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe a minha obreira, diaconisa Hélia Fernandes, a mãe do cooperador, nosso querido irmão Éder Fernandes aqui. Que Deus abençoe o presbítero Antônio, todos os irmãos presbítero Elias, diaconisa Milene, todos os irmãos. Tá para Cachoeirão, que benção. Né? Então, irmãos, trazer um para o pastor aí, açaí. Então, amados irmãos, aproveite essa oportunidade. Não deixe escapar. Deus tem dado tantos sinais para nós aí, a confirmação sobre isso. De graça, né, pastor? O cara paga para ir para o inferno. Agora, para ir para o céu é de graça, ele não quer ir. De graça, sempre tá assim, o ser humano é sempre inverso, né? Porque quem faz, o diabo não faz nada de graça. Sempre ele cobra, ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Né? Então, a regeneração, irmãos, conforme já foi dito, nós fomos salvos primeiramente pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Regeneração é uma palavra que diz respeito ao novo nascimento. Ela acontece dentro de nós, em nosso coração, no exato momento que somos gerados pelo Espírito como novas criaturas e aceitos como filho de Deus. A referência ao lavar regenerador, ou literalmente banho de regeneração, é uma alusão clara nas águas batismais. Nós fomos sepultados com Cristo na morte por meio do batismo, a fim que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Mas esta ordenança é apenas um símbolo de obra interior operada pelo Espírito Santo. Não é a água do batismo que regenera,
mas sim o Espírito que lava o pecador e faz dele uma nova criatura. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Amém? Você ainda que não tomou essa decisão ainda do batismo, amém? Toma esta decisão. Amém? Faça algo, aquilo que Deus tem mandado você fazer. Novo nascimento. Né? Chega ao Rio Jordão. Né? Chega até o batismo. Deus tem algo grande para realizar ainda no seu ministério, na sua vida. Não endureça o teu coração. A cada dia se entregue mais ao Senhor. Desde que Ele venha fazer maravilhas sobre a sua vida, a vida da sua família. Amém? Que você vai ver o que Deus irá realizar. Algo sobrenatural que Deus irá fazer sobre a sua vida. Amém? Nesta manhã ainda deste domingo, deste último domingo do mês de junho. Aí você precisa querer tomar esta decisão. Né? Procura uma igreja mais próxima, um templo da casa do Senhor mais próximo da sua casa. Vai, leva a sua família. Se a sua família não quer ir, mas vai, leva fotografia. Amém? Interceda. Enquanto a vida há esperança. Então Deus tem algo grande para entregar sobre a sua família, os seus familiares. Se preocupa com a sua família. Amém? Se coloca cada vez mais na presença do Senhor. Deus tem mostrado grandes coisas para a humanidade, sinais para a humanidade, referente à sua vinda. Então está o momento aqui de nós acordarmos, de nós se colocarmos na presença do Senhor e deixar que o Espírito Santo de Deus venha agir nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Glória a Deus, aleluia. Já estamos quase encerrando, né, pastor? São exatamente 9h48. Então, só para concluir aqui o que o pastor falou, uma coisa errônea ensinado por aí, que a gente está vivendo numa época na sociedade que a igreja ela está ensinando o valor do ser humano. Retrata do valor. Irmãos, a pessoa precisa entender o seguinte: quando Deus enviou seu filho para morrer por nós, não está falando do teu valor, está falando da gravidade do nosso pecado. Porque senão a gente acaba distorcendo o evangelho. Em qual sentido? Igual aquela música do Anderson Freire lá. Tem que falar raridade. Não é raridade. Você é ouro, você é isso, você é aquilo, não. Você tem valor, não. Se existe alguma coisa em nós que tem valor, é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque Deus Pai mandou o Filho, entregou o Filho, não entregou anjo, não entregou arcanjo, querubim, nem alguma outra criatura para morrer por nós. Entregou o Filho. Por quê? Porque o preço, a gravidade era alto demais. O valor do pecado era alto, não o valor da alma. Então esse valor do pecado ninguém poderia pagar. Não era muito alto. O preço era alto demais. Então não fala do meu valor, do seu valor. Porque nós não temos, a salvação é imérito, não é por mérito, é imerecidamente. Então, se é imerecidamente, porque nós não temos direito, não tem valor nem direito. Agora, se Deus quis pagar esse preço por nós, glória a Deus, aceita esse presente, que é de graça. De graça. Ele mesmo diz aqui, o autor da revista, esse altíssimo preço pago não retrata o nosso valor, e sim a gravidade do nosso pecado. Merecemos a morte, mas ele nos presenteou com a vida. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, para a gente não confundir as coisas e falar, nossa, que fulano, que tem um valor, tal. O Espírito Santo em nós, sim, ele tem valor. Agora, quem somos nós? Quem somos nós? Agora, se ele entregou o Filho para morrer por nós, isso aí é graça. Isso é misericórdia. Temos que abraçar, pastor, esse sacrifício aí. Você que está nos ouvindo aí nesta manhã, toma decisão. Essa decisão é a mais importante da tua vida. Da sua vida. É importante. Você ainda que está 20 anos na casa de Deus, mas não tem fruto do Espírito, toma decisão também hoje. Nunca é tarde. Nunca é tarde, porque tem pessoas que, como o senhor falou aqui das águas batismais, né? Essa alusão aqui está falando sobre o lavar regenerador do Espírito Santo. Porque Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado.
Então, primeiramente, nós temos que ser purificados, o coração, a alma, a vida, precisa ser lavado pela palavra. E depois, sim, você participa do ato cerimonial, que é o batismo, que é algo corpóreo ali, físico, é uma decisão pessoal. Mas aqui fica o recado para você, nesta manhã, dia 25 hoje, né? 25/6/2023. Não procrastine essa decisão. Não deixe para fazer hoje, amanhã, quer dizer, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E quando se retrata, pastor, de salvação, não é para hoje, é para ontem. É para ontem. Abraça a fé, irmãos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus disse, nós não podemos acrescentar um curso a mais na nossa vida. Um curso não pode dar um passo, a não ser que Deus permita. Então vivemos o que? Na dependência do Espírito Santo, 100%. E o que eu diz assim, a regeneração é o Espírito Santo, é o agente, e a palavra é o instrumento. Deixa a palavra entrar no seu coração, porque o Espírito Santo trabalha pela palavra. O Espírito Santo trabalha na palavra. Quando você recebe essa palavra, Deus vai trabalhando, vai gerando em você um novo nascimento. As obras da carne vão dando lugar aos frutos do Espírito. A sua vida vai sendo mudada de forma gradativamente. Você não vai nem percebendo. Quando você vê, aquilo que você fazia, você já não faz mais, porque você é uma nova criatura. Deus vai colocar dentro de você nojo do pecado. E você vai começar a inclinar a sua vida para as coisas de Deus. E você pode ter certeza, quando isso acontece, é o processo da salvação na tua vida. Porque aonde há salvação, pastor, há transformação. Porque só há salvação se há transformação. Não tem salvação, irmão, se não houver transformação. Porque Deus tem um plano grandioso na nossa vida. Deus não quer te salvar só, Ele quer transformar você. Porque se Ele não transformar você, você não é salvo. Tem pessoa que só quer ser salvo. Ah, naquele último dia lá, eu me arrependo. Como diz John Charles Riley, o diabo dirá no início da vida de vocês que é cedo para servir a Deus. E dirá no fim da vida de vocês que é tarde demais. Então a oportunidade é agora. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. São 5:10. Vamos estar encerrando. Domingo que vem, se o Senhor, nosso Deus permitir, estaremos novamente aqui com o estudo mecânico, continuando, né? Mecânica da Salvação, parte 2. Para concluir, né? Você que nos acompanhou, que Deus te abençoe grandiosamente, mas reflita na tua vida, a vida que você tem levado diante de Deus. Reflita. Essa é uma pergunta, pastor. Essa é uma autoanálise que só a pessoa pode fazer. Eu não estou aqui para dizer quem é salvo, quem não é, a sua vida. Você tem que decidir por si. Porque não importa quem errou. Prestamos conta somente do nosso coração. Então, revê o seu chamado, revê aí a sua vida. Vê se você está praticando aí, se o Espírito Santo está produzindo fruto na tua vida. Raciocina. Vê se você tem abandonado as obras da carne. Presta atenção. Faça essa análise aí. Se você viu que não abandonou ainda a velha natureza, está na hora de você começar a rever aí o seu chamado. Então, presta atenção. Há tempo ainda, né? Há tempo. Há tempo para tudo. E o tempo é agora. Então, o que eu falei para o pastor aqui. A gente não pode procrastinar a vida em relação às decisões, inclusive da salvação. É uma decisão mais importante da nossa vida. A decisão, as pessoas pensam que é com o que você vai casar, aonde você vai trabalhar, aonde você vai estudar, o que você vai fazer. Não, é a salvação. É a decisão mais importante da tua vida, que você tem que decidir. Então, olha para a sua vida, vê se o Espírito Santo está trabalhando em você. Você nasceu de novo? Você é um novo ser? Ou você só mudou as vestes? Jesus disse, Amós diz, né? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus quer conversão íntima. Ele quer conversão sincera. Ele quer conversão de dentro para fora. Deus não quer que você só maqueia o seu rosto com a aparência de piedade. Ele quer mudança. Mudança mesmo. Ele quer te dar um novo coração. Tirar esse de pedra e pão de carne. E o de carne, ele quer escrever no teu coração a palavra dele. Para você viver os planos de Deus para a tua vida. Porque coisa grande está vindo aí. O novo tempo está chegando. Você vai ficar de fora? Agora depende de você. A faca, como diz aqui o ditado, né, pastor? A faca
E o queijo, né? E o queijo. Está na tua mão. E aí você vai cortar ou vai deixar passar? Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus. Pastor, as considerações aí do Senhor. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Amém. Vamos preparar para a oração, vamos clamar. E nessa oração pedimos aí que os irmãos continuem intercedendo aí a favor do jovem Tiago, que já está juntamente com a família, a favor do pastor José Carlos, né? A favor do Ismael também, que já está trabalhando, graças a Deus, né? E a favor da irmã Maria Aparecida, e a todos aqueles que precisam, amém, da nossa ajuda espiritual, o nosso clamor, a nossa intercessão, intercedendo um pelo outro, e sabemos que a vitória já é nossa, em nome de Jesus, amém? São 9h56, horário mato-grossense, né? Horário oficial de Brasília, 10h56, momento da oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Primeiramente, meu Deus, queremos agradecer pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Agradecer, Pai, pela Tua graça derramada aqui neste lugar. Glória a Deus. Agradecendo a Ti, Pai, pela Tua bondade, pela Tua longanimidade, pela Tua benignidade, meu Deus, porque éramos reprovados, éramos dignos de morte, estávamos condenados, mas como diz a Tua palavra, que o Senhor nos salvou, morrendo a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a Tua vida. Pai, obrigado por esse presente, obrigado por esse convite da salvação estendida a toda a humanidade, porque o Senhor trabalha, o Senhor, ó Deus, opera grandiosamente, e todas as coisas, eu creio, vão sair conforme aquilo que o Senhor tem desejado. Então nós agradecemos a Ti, Pai, por esse estudo, que esse estudo, meu Pai, venha impactar multidões, que esse estudo, meu Deus, venha adentrar os lares das pessoas que estão nos ouvindo através da programação da Rádio Voz Amiga, através das redes sociais do pastor Orcide Abreu, porque nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos no Evangelho transformador, nós cremos na renovação do Teu Espírito Santo, nós cremos, meu Pai, num novo nascimento, porque o Senhor trabalha, o Senhor é o mesmo ontem e hoje eternamente. O Senhor é aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. O Senhor mesmo diz na Tua palavra, eu, o Senhor, não mudo. O Senhor continua operando grandiosamente nos dias atuais. E eu creio que esse estudo, meu Pai, vai edificar milhões de pessoas, vai trazer mudança, que as pessoas vão receber, que esta palavra ensinada aqui nesta manhã venha encontrar lugar no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo, neste momento ou depois. Em nome de Jesus. Também oramos, Pai, por essa rádio, a Escola Bíblica Dominical, a Rádio Voz Amiga, que tem abrido as portas, a vida do cooperador irmão João Souza, toda a sua família, que o Senhor venha abençoar ricamente, meu Pai, que o Senhor venha trazer bênçãos sem medida para o lar, para a vida e para essa casa. Em nome do Senhor Jesus, também agradeço ricamente, Pai, e oro, intercedo pela vida do pastor Orcide Abreu, por ter nos confiado esse trabalho de tamanha responsabilidade. Estamos aqui, meu Pai, não é porque a gente quis só não, estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe aqui nesta manhã. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor faz as coisas como te apraz, aquilo que te agrada. E cremos também que este estudo aqui é abençoado, porque o Espírito Santo que nos dá entendimento, é Ele que fala através de nós, porque Ele é o professor verdadeiro. Nós somos apenas instrumentos usados na mão do grande Deus. Então abençoa a vida dele, o ministério, a casa dele, a família dele, Pai, que o Senhor venha renovar, venha fortalecer a vida dele, meu Deus, e venha, meu Pai, fortificar, porque sem a Tua presença na nossa vida, nós não somos ninguém, não somos ninguém. Eu oro também por todos os ouvintes, Jesus, todos, que essa palavra, meu Pai, ela venha viajar, que ela venha encontrar destino, porque o Senhor mesmo disse que toda palavra que sai da minha boca não volta vazia. Nós cremos que ela vai encontrar destino, ela vai fazer aquilo que apraz, aquilo que o Senhor quer que ela faça. E a Tua palavra, ela é poderosa. Nada pode lutar, nada pode resistir ao Teu chamado. Porque eu creio, meu Deus, que o Senhor, ó Deus, vai fazer grandes coisas. Nova era está chegando, novo tempo está chegando. E o povo precisa estar preparado. O povo precisa ser transformado, meu Deus, para poder usufruir
para poder abraçar esse novo tempo que está chegando, essa nova era, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta manhã maravilhosa, pela vida de cada um que participaram, aqueles que não deram para participar, mas irão participar através das redes sociais, ou mais tarde, ou à noite, ou amanhã, que venha ser impactado através desse estudo, Senhor, sobre a salvação. Que o Senhor venha começar a trabalhar na vida de cada um dos teus filhos, assim como o Senhor trabalhou nas nossas vidas, na vida da nossa família, dos nossos familiares. Desde já intercedemos, meu Pai, a favor desta família, nesse último domingo do mês de junho, que logo mais à noite eles estarão na tua casa para te adorar, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Desde já intercedemos, meu Pai, a favor daqueles que necessitam da nossa intercessão, a favor do nosso querido pastor José Carlos, meu Pai, Correia Lima, que está internado, a favor do Tiago, que já está em casa com o pai, com a família, a favor do Ali, meu Pai amado, o Senhor do Ismael, que já está no trabalho, que já está com a família também, a nossa querida irmã Maria Aparecida, a mãe do pastor Moreira, lá em Goiânia, Senhor, vai restaurando, vai curando, vai libertando pessoas que estão internadas, pessoas que estão no UPA, passando por uma triagem neste momento, aqueles que estão aguardando alguma vaga para ser internados, pessoas que estão no CTI, no UTI. Meu Deus, eu creio, Pai, no sobrenatural, eu creio, Pai, no milagre, porque nós somos o milagre do Senhor. Abençoa os médicos, as médicas, os enfermeiros, enfermeira, que tem dado sua carga de horário, de trabalho, para cuidar de vidas, meu Pai. Senhor, dando sabedoria. Abençoa aqueles que estão trabalhando agora, para ganhar o pão de cada dia, este pai, esta mãe, que está no seu trabalho, que daqui a pouco estará no meio da família. Meu Deus, abençoe também, Senhor, guarda os caminhoneiros que estão viajando do norte, sul, leste, oeste desta nação, para o progresso, crescimento, Senhor, desta nação. Meu Deus, nós te rogamos e declaramos a vitória, declaramos, meu Pai, a bênção, que o Senhor venha agir poderosamente, abençoando a nossa querida irmã Laodiceia, Senhor, abençoando o cooperador irmão João Souza, Ana Lívia, abençoando, Pai, o cooperador Éder, que está disposto a cada dia, meu Pai, nunca disse não a respeito da tua obra, juntamente com a sua esposa, a cooperadora Camila, abençoando poderosamente o ministério desse casal e de tantas pessoas que estão nos acompanhando, que estão ajudando, meu Pai, a divulgar esta programação, essa escola bíblica dominical, os domingos das 8h30 às 10 da manhã. Meu Deus e meu Pai, quem são os evangelistas no ar. Meu Deus, abençoe também o culto logo mais à noite, voltado à família, onde as irmãs estarão na frente do trabalho hoje à noite. Meu Deus e meu Pai, que nesta final desta tarde, início desta tarde, aqueles que estarão com a família, com os familiares, sejam abençoados. E pelo ato de fé, que o teu filho colocou este copo com água, esta garrafa com água, esta peça de roupa para ser consagrado, no momento que esta pessoa tomar desta água, venha receber a bênção, a restauração. No momento que esta pessoa colocar esta roupa, venha receber a cura e o milagre. Meu Deus, te rogamos e declaramos a vitória. Pai, esta pessoa que colocou o currículo ou a carteira de trabalho, Senhor, venha ser impactada através do teu poder. E determinamos, meu Pai, a vitória. Abençoa as nossas autoridades, conforme diz lá em Romanos, meu Pai, que todas elas foram constituídas pelo Senhor. O nosso presidente da República, que é a nossa autoridade maior dentro desta nação, aos ministros, Senado Federal, meu Deus, abençoando o Senhor Jesus também, a todos os prefeitos municipais, governador de cada estado, a Câmara Federal, Municipal, Estadual, abençoando as Forças Armadas, todas as autoridades, abençoando a tua igreja, os pastores, obreiros, obreiras, missionários, missionárias que estão na missão. E nós te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade nesta manhã. A minha esposa, minha mãe,
a minha família, meus familiares, abençoando poderosamente. E nós te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Todos em casa, digam amém. Que Deus abençoe grandemente nosso querido irmão Wellington Aline, né? Que Deus abençoe grandemente a todos os nossos queridos irmãos. O nosso carinho, o nosso respeito, que você possa ter um almoço maravilhoso, você que estará com a família, com os familiares, que este domingo, o último domingo do mês, seja um domingo de muita bênção, de muitas vitórias. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui com a programação Desperta Brasil, que vai ao ar de segunda a sexta, das 23h00, que é um programa exclusivo da Igreja Brasil para Cristo. Hoje estaremos ali juntamente com as irmãs, 18h, na Avenida Rádio Maia, 1198, em frente do antigo Campo do Operário, na divisa com o bairro Santa Mônica, na Igreja Brasil para Cristo. Amém. Meu telefone é o 67-99289-1106. O WhatsApp, pode pedir oração, conselho, estamos aí para ajudar uns aos outros. Que Deus venha abençoar, que Deus abençoe a diaconia, a irmã Neuci, a irmã Adriana, todos os irmãos que nos acompanharam e que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Um abraço, um beijo para minha esposa, que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Também queria agradecer a todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã, nesse estudo. Domingo que vem, né, pastor, se Deus permitir, se ele não voltar antes, né? Nós estaremos aqui novamente com o estudo da lição de número 12ª, que Mecânica da Salvação, parte 2. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo abençoado e que essa semana que está por vir seja a melhor semana da tua vida. Seja uma semana cheia de fruto, uma semana cheia de alegria, de luz. E reforçando o convite, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Toma uma decisão pessoal. Decisão. Aceite o convite. Você vai querer ficar de fora da festa. Vai querer ficar de fora da festa? Não pode. Nós estamos lembrando que de bicão não entra. Né? Tem muitos aí que não foi convidado e entra de bicão. Deus está te convidando. Se você não quer, não tem como entrar. Agora, se você aceitar, o teu nome já está lá. Deus conta contigo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. E um beijo para minha esposa também. Ela até esqueceu. Se esquecer, já viu, né? Um beijo para minha esposa. Daqui a pouco estou chegando aí. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não desliga o seu rádio. Essa emissora é 24 horas no ar. Rádio Voz Amiga. Que você possa, amém, divulgar esta programação, esta emissora. Amém, pelo aplicativo Radiosnet, né? Se você não conseguir entrar aí pelo aplicativo Voz Amiga, né? Acessando o Play Store, né? Que está disponível somente para o Android, né? Tem o site www.radiovozamiga.com.br, né? Que Deus venha abençoar. Amém? É uma emissora 100% evangélico, 24 horas no ar. E que você possa ouvir esta próxima mensagem que vai tocar agora, que traz o título Cruz. Ouça bem a letra, amém, desta mensagem que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando no seu coração. Que Deus abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima oportunidade, assim se Deus permitir. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.